Primeiros anos, aula 1, consulta 2, né? Continuação, que já teve uma consulta anterior. Parte 2. Present Perfect, presente perfeito. O presente perfeito é marcado pela forma. Primeiro o sujeito, depois have, has, depois o verbo principal no particípio, aquele verbo da terceira coluna daquela lista de verbos, mais o complemento. Exemplo, ó, sujeito, Susan. Estrutura have ou has. Aqui foi has, porque ela é a terceira pessoa do singular. Ela, Susan. Has been. Been é o particípio passado do verbo ser. Sido, estado. Então, Susan esteve na Inglaterra. Repare que aqui não dá para você falar tem estado. Você fala esteve. Mas o present perfect é a junção do verbo ter mais um verbo no particípio passado. Da ideia de algo que começou no passado, continua no presente ou tem consequências no presente. O presente perfeito pode ser usado para indicar 1. Ações que começaram no passado e continuam até o presente. She has worked at the hospital since April. Ela trabalha ou tem trabalhado no hospital desde abril. Então, ela, terceira pessoa singular. Então, has. E depois o verbo no particípio passado, o verbo principal, worked, que é um verbo regular, termina em AD. I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia, ou seja, na academia de ginástica, ultimamente. Então, eu tenho me exercitado. De novo, particípio passado. Verbo ter. Por que aqui é have? Porque não é terceira do singular. Não sendo terceira do singular, ele ou ela, que no caso aqui é eu, vai ser have. Eu, nós, eles, vocês, sempre vai ser have. E o segundo verbo, o verbo no particípio passado, que aqui é de, termina em ED, porque é um verbo regular. Mas quando você traduz, às vezes acontece de você tem o verbo ter e o outro verbo. Mas às vezes você fala simplesmente exercitou. E vai ser particípio passado. Começou no passado, a ação, e continua no presente. They have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles. Então, eles estão organizando o casamento deles. Ou seja, começou em algum tempo no passado e eles não terminaram de organizar o casamento. Por que é have e não has? Porque aqui é eles. Não é a terceira do singular, ele e ela. Então, have. E depois o segundo verbo é o verbo principal no particípio passado, aquela terceira coluna de verbos. Aqui é um verbo regular, por isso termina em ED. 2. Ações que ocorreram em um tempo não determinado, indefinido no passado. Então, present perfect também pode falar de uma ação que você não sabe que data exata é essa. É um tempo indefinido, é um tempo não determinado no passado. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. E não eu tenho estado, né? Que seria uma tradução literal, né? A melhor tradução é essa, eu estive. Mas é a junção do have mais o verbo ser aqui no particípio passado, que seria sido, estado, terceira coluna lá de verbos. Por que é have? Porque não é ele ou ela aqui. Não sendo ele ou ela, que é she, he ou it, você vai usar have. She has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. Por que aqui é has? Porque é ela, terceira pessoa do singular. E o segundo verbo, que é o verbo principal, está no particípio passado. Terceira coluna de verbos. Aqui é de, então é um verbo regular. You have made a delicious apple pie. Você fez uma deliciosa torta de maçã. Você fez e não tem feito. Então, fez a torta lá no passado, mas a torta ainda está aqui e estão achando a torta deliciosa, né? É uma ação no passado que continua no presente, mas você não sabe quando foi que fez essa torta. Você não sabe quando ela viajou para a Inglaterra. E nós não sabemos quando ele esteve nos Estados Unidos. É um tempo indeterminado, uma data indeterminada, mas é um fato que começa no passado e ainda tem consequências no presente. Por que aqui é have? Porque não é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Aqui é você. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Have made. E o made é a terceira coluna do verbo
fazer, é o participo passado. E aqui é o verbo ter. 3. Ações que acabaram de acontecer. Então, o present perfect também indica ações que acabaram de acontecer. They have just left. Eles acabaram de sair. Acabaram, né? É o have e o left, que é o verbo sair. Só que aqui seria o quê? Tem saído. Mas esse just dá a ideia de algo que acabou de acontecer. Eles acabaram de sair. Então, mas também é participo passado. O have e o verbo sair no participo passado. Present perfect. Jane has just made the lunch. Jane acabou de fazer o lanche, de preparar o almoço. Lanche não, o almoço. Lunch significa almoço. Lanche seria snack. Então, vamos ver aqui. Jane acabou de fazer o almoço. Esse just dá a ideia de algo que acabou de ser feito. E o has, por que é has? Porque Jane é ela, Jane. Por que é have? Porque é eles, não é terceira do singular. Então, has made é o present perfect. O verbo ter mais um verbo no participo passado. I have just done the dishes. Acabei de lavar a louça. Eu acabei de lavar a louça. Have done dishes. Você não fez os pratos, a louça. Você acabou de lavar. Tem esse sentido de, esse just de acabou de fazer alguma coisa. Por que é have? Por que não é has? Por que é I, eu? Não é terceira do singular, não é ele, ela. Então, é have mais o done. O verbo fazer no participo passado, que é feito, done. Para as frases negativas, basta acrescentar um not após have ou has. E nas frases interrogativas, basta colocar o have, has no início da frase, ou seja, antes do sujeito. Exemplo, frase negativa. I have not. Ou a forma contraída, I haven't. Forma interrogativa, o have na frente. Have I? Negativa, you have not, you have not, you haven't. Interrogativa, have you? Negativa, he has not, he hasn't, que é a forma contraída, né? Interrogativa, has he? She has not, she hasn't, forma negativa. Forma interrogativa, has she? It has not, it hasn't, negativa. Has it? Interrogativa. We have not or we haven't, negativa. Have we? Interrogativa. You have not, you haven't, negativa. Have you? Interrogativa. They have not or they haven't, negativa. Have they? Interrogativa. Então, interrogativa sempre tem a forma do verbo ter na frente, seja have ou seja has. E a forma negativa é sujeito, verbo ter, depois o not e depois vai ter o verbo principal se fosse a frase completa. Exemplo. She hasn't organized the house. Ela não organizou a casa. Hasn't e o verbo principal no participo passado. They haven't painted their house yet. Eles ainda não pintaram a casa deles. Ainda não pintaram. Yet, né? Ainda não pintaram. Haven't. O verbo ter com not, só que forma contraída, e o verbo no participo passado. Has she called Susan? Ela ligou para Susan? Então, has na frente do sujeito. Has he watched a lot of movies? Ele assistiu muitos filmes? Has na frente do he. Depois o watched, que é o verbo participo passado, como aqui o code do verbo participo passado. Sujeito no meio. Disponível em Brasil Escola. Então, espero que esse texto de consulta ajude vocês a entender mais esse assunto.